Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta e última web, revisão das aulas 13 a 16 e também revisão para P2. Vamos lá, então? O que nós tivemos nestas 4 aulinhas? Nós falamos sobre experiências de democratização na gestão escolar, falamos sobre gestão democrática e autonomia da escola, também sobre ações, programas e políticas públicas no ensino fundamental e a escola democrática e a qualidade no ensino. Bom, pensando em gestão democrática, um dos elementos que é muito importante para a concretização desta gestão é o projeto político-pedagógico, e é uma construção coletiva do projeto político-pedagógico, como a gente já falou anteriormente, né? Então, vejam, quais são alguns pontos essenciais para a construção do PPP. Então, nós temos aqui o ato situacional, então que ele prevê uma pesquisa da realidade da situação real da escola e de sua comunidade, e é onde há a explicitação das contradições da prática pedagógica. Depois, o ato conceitual ou doutrinal, então as concepções de mundo, de homem, de ser humano, né, de sociedade, de educação, e qual o referencial teórico e qual é a utopia social que se pretende. O ato operacional ou operativo é a diminuição da distância entre o que é, então, o marco situacional, e o que deve ser, o marco conceitual, e o que deve ser a escola, né? Então, a tomada de posição quanto às grandes linhas de ação. Então, além destes, ato situacional, conceitual, operacional, o que falta nestas etapas? Falta a avaliação dos resultados, é sempre legal a gente pensar nesta avaliação e também pensar numa reformulação do PPP. Como é um processo em movimento, a gente não pode pensar que é um projeto que a gente elabora no começo do ano e ele é absolutamente fechado, né? Se a gente faz a avaliação contínua, devemos também pensar numa reformulação. No slide anterior, nós falamos um pouco sobre a utopia social, né, que está aqui embaixo. Então, só lembrar uma coisinha com vocês. A utopia, na verdade, ele é um projetar o diferente, é estar consciente daquilo que determina alguma coisa ou situação. E, inconformados com este algo ou situação, aí nós lançamos no agora aquilo que acreditamos que possa vir a ser amanhã. Então, na verdade, a utopia ela não é algo inatingível, algo totalmente imaginário. A utopia ela está atrelada ao esforço da realização, né? Não se reduz apenas à noção de um sonho fora da realidade e sem nenhum comprometimento com o se concretizar esta ideia. Então, seria o primeiro passo para uma prática, para uma ação. Então, é um desejo de mudança. Então, às vezes a gente pensa em utopia como algo inatingível. Não, não é. É algo bem atingível, né? Que a gente pode chegar lá. Bom, pensando também na gestão democrática, a gente fala sobre a avaliação, né? Então, a avaliação, ela precisa ter um caráter diagnóstico, formativo e autoavaliativo, tá? Não pode ser só meritocrático, se a gente pensa nessa gestão democrática. Bem, quais são as fases, então, do desenvolvimento do PPP? A análise da situação, o que é o diagnóstico da realidade, a definição dos objetivos, escolha das estratégias e metodologias, estabelecimento de cronograma e definição de espaços, coordenação entre profissionais e setores, sempre zelando pelo foco no pedagógico, a sua implementação e, por fim, acompanhamento e avaliação, como já dissemos anteriormente, né? Bom,
pensando nos programas, ações e políticas públicas para assegurar a participação da comunidade nos processos de decisão da escola. Então, lá no nosso material nós vimos alguns. Então, um destaque aqui, Fundo de Fortalecimento da Escola, que é o Fundo Escola. Ele foi criado em 95 e é um dos principais espaços em que ocorre o desenvolvimento de programas do MEC. Então, ele está lá em parceria com as secretarias estaduais e municipais para promover um conjunto de ações para melhorar a qualidade do ensino fundamental e ampliar o acesso e permanência das crianças nas escolas públicas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também há aqui processos de apoio à gestão educacional. Então, o Fundo Escola, ele é um programa financiado com recursos do governo federal e também do Banco Mundial, o BIRD, atuando principalmente em zonas de atendimento prioritário, formados por microrregiões com os municípios mais populosos, isso definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, só lembrando que, de acordo com o IBGE, municípios grandes são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Outro programa, o Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE. Então, ele é um dos programas do Fundo Escola. Ele visa aí o desenvolvimento de ações para aperfeiçoar o trabalho dos gestores, diretores, professores e outros funcionários em busca de melhores resultados educacionais. Então, é através de uma visão mais estratégica e uma ideia de qualidade total das instituições escolares. As escolas priorizadas pelo PDE, escolas, são aquelas com o IDEB abaixo da média nacional e que não participaram nos anos anteriores. Outro programinha, Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. Eu acho que até já comentei isso com vocês em algum momento. Então, o PDDE ele foi criado em 95 também, e basicamente ele consiste na organização do repasse anual de recursos por meio dos fundos criados para auxílio às escolas públicas. Então, em especial, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e visam uma maior flexibilização e participação da comunidade escolar na gestão dos recursos. Então, os recursos eles são transferidos independentemente da celebração de convênio ou qualquer outro instrumento, de acordo com o número de alunos extraído no censo escolar do ano anterior ao do repasse. Então, até 2008, contemplava só escolas do ensino fundamental, e a partir de 2009 passa a atender toda a educação básica. Lembrando, a educação básica começa lá na educação infantil, fundamental e ensino médio. Bom, o programa de fortalecimento de conselhos escolares. Então, ele objetiva principalmente elaborar uma série de medidas e apoio à criação e também ao fortalecimento dos conselhos escolares, enquanto mecanismos de participação da comunidade escolar, né, nas tomadas de decisão. Ele é um programa que traz ainda ciclos de palestras e também formação em prol do seu objetivo central. Então, alguns dos eixos principais do programa são os conselhos escolares, compreendidos como espaço de formação, democratização da escola, construção da cidadania, respeito e valorização do saber e da cultura do aluno e da comunidade. E também a gestão democrática da educação, também a escolha do gestor-diretor. Então, há algumas publicações do MEC, tem aqui um linkzinho para vocês, que são bem bacanas. Então, vejam, durante a construção destes programas, não houve, na verdade, uma participação efetiva de representantes dos sistemas de ensino, não houve uma consulta, um debate efetivo nesse sentido. O que resultou aí em uma carência por fundamentação técnico-pedagógica suficiente e necessária para que a articulação das políticas propostas nos programas fosse efetiva. Bom,
Lá na aula 16, a gente fala um pouco sobre o conceito de democracia, né? Então, bom, este conceito, ele teve origem lá na Grécia Antiga e no decorrer da história, ele foi sendo transformado e também interpretado de maneiras diferentes. Então, vejam, lá na Antiguidade, a palavra democracia, na sua essência, ela representava o quê? A participação popular nas decisões da polis, da cidade. Representação popular, mas lembrem-se lá das nossas aulas de história também, né? Então, com a evolução histórica, a democracia ela passou a ser entendida como um sinônimo de forma de governo. Então, nós poderíamos identificar um governo mais democrático ou não, dependendo do grau de participação do povo nas políticas e também práticas de administração. Gestão democrática. O que é isso, então? É um tipo de gestão, que a gente já viu anteriormente, no qual se busca estar mais próximo da realidade da sociedade. Então, da realidade da sociedade onde a escola se encontra, no qual a escola está inserida. Como? Por meio de incentivo da participação de todos nas tomadas de decisão. Então, quais são os aspectos importantes da gestão democrática? Bem, há documentos oficiais que embasam, há uma nova perspectiva organizacional, a gente pensa numa nova perspectiva organizacional, e não bastam só estes dois aspectos, não basta estar lá escrito em documentos oficiais, não basta nós termos uma visão diferenciada de como seria essa organização, é necessário também uma mudança de postura. E este é um dos desafios mais prementes, né? Essa mudança de postura no administrar, no gerir, com essa ideia de ser uma gestão compartilhada de fato, né? Bom, pensando na organização da instituição escolar, então, a dimensão individual. Nessa dimensão, a escola ela deve preocupar-se em compreender o seu aluno como um ser histórico-cultural. O aluno que nós temos hoje na escola, ele não apareceu do nada. Esta é uma construção que foi feita ao longo dos tempos e tem tudo a ver com a cultura na qual está inserido. E os conhecimentos escolares, então, eles precisam visar ao seu desenvolvimento em diversas esferas. Cabe, assim, à escola o quê? O provimento do saber necessário para o autodesenvolvimento do educando, dando-lhe condições de realizar o bem-estar social e também o usufruto dos bens sociais, culturais, postos ao alcance dos cidadãos. A dimensão social. Então, cada aluno ele desenvolve seu papel de cidadão, contribuindo, de certa forma, para diversos aspectos da sociedade. E esse aspecto, ele interage com a dimensão individual, uma vez que faz parte do princípio que cada um deve ter o seu espaço de atuação. Então, deste modo, a educação escolar, ela liga-se à formação do cidadão, tendo em vista a sua contribuição para a sociedade, de modo que a sua atuação ocorra para a construção de uma ordem social mais adequada à realização da liberdade como construção social. Bom, o princípio da gestão democrática, como a gente já falou lá atrás, em outras webs, em outros momentos, está prevista na nossa legislação, então está lá inscrita no artigo 206 da Constituição Federal de 88, isso se não me falha a memória, nós falamos na última web, e também nos artigos 14 e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB número 9394 de 1996.
Bom, além de atuar sobre as questões burocráticas de uma forma ampla, a gestão democrática ela também pretende e deve estar presente em momentos de extrema importância para o desenvolvimento das rotinas escolares. Então, na construção do PPP, na definição dos processos de avaliação escolar, na construção de conselhos de classe e outras reuniões que envolvam as famílias, a comunidade, na apresentação transparente de prestação de contas e nas eleições para diretor ou gestor escolar. Se vocês fizerem uma pequena busca no Google mesmo, é possível achar diversos exemplos de escolas que adotaram a gestão democrática. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, tem uma escola que fica no Butantã, é o Amorim. É uma escola municipal, o Amorim Alves. Essa escola adotou, em meados dos anos 2000, adotou um modelo da Escola da Ponte. Procurem também na internet, procurem no Google se não estiverem familiarizados. Escola da Ponte é um projeto educacional oriundo de Portugal. Então, o Amorim, ele começou a trabalhar nessa perspectiva. As salas são amplas, derrubaram paredes mesmo, assim, literalmente. São grupos amplos, nos quais os alunos eles se ajudam mutuamente. Então, a construção do conhecimento é uma coisa conjunta. E tudo isso apoiado pela gestão democrática. Participação da comunidade nas decisões e tudo mais. Uma escola bem bacana. Tem um outro site que vocês podem procurar, tem o Instituto Telefônica. Eles tiveram algumas ações relativas à gestão democrática. Então, também há algumas experiências lá. E em outros estados também. Então, temos experiências no Espírito Santo. A gente consegue achar artigos acadêmicos relatando. Então, é bem interessante. Compensa, vale a pena vocês darem uma olhadinha. É isso, ficaram 3 slidezinhos em branco aqui. Só lembrando uma coisa, vocês devem ter reparado que alguns slides, eles têm uma estrelinha. Olhem com carinho as estrelinhas. Para ajudá-los a fazer a revisão para P2. Lembrem-se que nós falamos muito sobre gestão democrática, praticamente metade do curso nós falamos sobre isso. Falamos também sobre democracia, falamos, bem, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional esteve sempre conosco ao longo do curso. Pensem nos processos de avaliação. Então, lembrem que lá na LDB, a avaliação ela está descrita como um processo contínuo e cumulativo, então, do desempenho do aluno, devendo-se haver prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, pensem lá, na perspectiva participativa, o que a Bartnick fala, quais que são as condições, os elementos para que façamos essa avaliação. A gente falou sobre isso hoje aqui nesta web. Bem, falamos também bastante sobre o PPP, então lembrem que ele é um documento, é o documento mais importante da escola, ele propõe lá uma direção política e pedagógica para todo o trabalho escolar e tem algumas características que ele precisa ter, né? Então, ele precisa, alguns itens precisam constar no PPP obrigatoriamente.
Então, que mais que a gente pode falar? Bem, gestão participativa também, quais são os recursos da gestão participativa. Bem, projeto político-pedagógico já falamos. E é isso. Vejam bastante lá a gestão democrática, o que a gente fala sobre ela, o que é necessário. Lembrem que a gestão democrática ela está escrita na Constituição Federal, na LDB. Pensem o que é uma gestão democrática, quais são os elementos que devem constar na escola quando a gente pensa numa gestão democrática. Então, é o PPP, formação dos conselhos, né, de comissões e conselhos. Então, os conselhos nós temos escolar, de classe, temos também as agremiações, temos a associação de pais e mestres. A associação de pais e mestres tem que ter lá um conjunto de pessoas, quem são os integrantes, professores, funcionários, familiares, membros da comunidade, alunos também, e tudo isso. E deixa eu ver o que mais que dá para falar para vocês. Acho que é só, né? Bem, gente, vejam com carinho, revejam com carinho esta web, as demais também. Sigam as estrelinhas que estão nos slides. Vejam com carinho o material. A prova de vocês já está mais pertinho, é dia 10, mas vocês ainda têm um tempinho para poder estudar, se preparar. Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, tá? Como sempre, nós estamos aqui à disposição para vocês, para auxiliá-los neste processo. Bom, foi um prazer imenso tê-los como alunos este semestre, ainda que tenham me abandonado na maior parte das webs, eu tenho falado sozinha aqui, mas é sempre muito bom saber que alguém depois está ouvindo, né? Pelo menos eu espero que sim. E é isso, gente. Bom finalzinho de semestre para vocês. Aproveitem as férias depois, ainda tem aí quase um mês de aula, né? Mas aproveitem, descansem bastante e estamos aí. Qualquer dúvida, entre em contato.